Através de uma medida provisória que entrou em vigor no dia 18 de junho deste ano, as regras para a aposentadoria sofreram algumas modificações que para muitas pessoas ainda não ficaram claras. Apesar de expressões como modelo progressivo e fator previdenciário terem se tornado comuns nos debates sobre a aposentadoria e na mídia nos últimos meses, ainda há muitas dúvidas a serem esclarecidas sobre o tema. O tal modelo progressivo leva em conta, além da idade e do tempo de contribuição, a expectativa de vida do cidadão, fazendo uso de uma pontuação para determinar se o trabalhador tem direito à aposentadoria integral, ou seja, quanto mais tempo viver em média o brasileiro, mais tempo terá que trabalhar para garantir todo o benefício. Mas na prática, isso é bom ou ruim para o contribuinte? Quais as vantagens e desvantagens do novo sistema? Para tirar essas e outras dúvidas, a TV Diário do Sertão conversou com o advogado Antônio Pereira dos Anjos, especialista em direito previdenciário. Entre outros esclarecimentos, ele explicou quais os tipos de aposentadorias que sofreram alterações com as novas regras. Hoje, atualmente, não existe fator previdenciário. Existe uma tabela progressiva que vai do ano de 2016 até o ano 2022. O que essa tabela, agora o cálculo levará em consideração o número de pontos alcançados pelo trabalhador. Soma-se a idade que o trabalhador tem com o tempo de contribuição que ele tem. Exemplo, se Joaquim tem 59 anos, então ele vai somar com o tempo de contribuição que ele tem, que deverá ser no mínimo de 35 anos de contribuição. Aí somando esse tempo, aí vai chegar a data. Hoje, as mulheres têm que somar 85 pontos e os homens 95, para ela poder se aposentar com salários integrais, né? Aí por isso que não conta o fator previdenciário, não conta, porque o fator previdenciário, ele teria que, somando a idade com o número de contribuição, que é 35 também, para homem e 30 para mulher, aí teria que dar, no mínimo, para homem 110 e para mulher 100, para poder a pessoa aposentar-se com salários integrais e não proporcionais. Nós sabemos que se aposentar com salário proporcional, vai haver uma diminuição, né, no benefício, no salário. Mas quem é que quer se aposentar diminuindo o salário? Não é ninguém. Essa mudança atual, ela favorece, ela favorece aos trabalhadores, no meu entendimento. Mas são aquelas pessoas que são funcionários públicos e são pessoas que trabalham na rede privada. Aquela aposentadoria comum não mudou nada. Qual é a que eu chamo de aposentadoria comum? É a pessoa que completa 65 anos, mas tem que provar que contribuiu 15 com a Previdência Social. Outra coisa, na área rural também não houve mudança. O trabalhador rural, o segurado especial, para a aposentadoria não houve mudança. Ele tem que ter 60 anos completos e tem que comprovar que nos últimos 15 anos ele trabalhou na roça, com documentos. A mulher, 55. Então, para essa aposentadoria, a regra não mexeu nela, não houve nenhum problema. Agora, ela mudou para quem é funcionário público que ganha mais de um salário mínimo. E para quem trabalha na rede particular. Doutor Toinho, aquelas pessoas que chegaram na idade de se aposentar, o que elas têm de fazer? E outra pergunta também, existe atualmente idade mínima para a pessoa se aposentar? Olha, veja bem, as pessoas que completou a idade, ela se dirige ao posto, à agência do INSS da sua cidade, onde ela completou a idade comum, 65 anos, né? Vai lá na agência do INSS e requer a aposentadoria. Leva a documentação que tem. As pessoas que sistema de pontos, essa nova regra, por exemplo, vamos supor que João Bosco, ele queria se aposentar hoje. Se ele tiver no mínimo 35 anos de contribuição, aí não existe idade mínima para isso aí. Ele comprovando, chegando lá e comprovando a idade dele, 35 mais a idade e dando 95, ele sai aposentado integralmente. Não existe idade mínima, nessa nova mudança, não existe uma idade mínima para se aposentar. A regra anterior, sim, é que exigia homem 53, mulher 48.
Então hoje não existe. Se o homem contribuiu 35 anos e tem idade suficiente para requerer aposentadoria que dê 95 pontos, ele será aposentado integralmente. O sistema de idade mínima hoje na Previdência Social não existe conforme a medida provisória número 676. Então não existe idade mínima para se aposentar. Agora, há aquelas pessoas que vai provar 15 anos de contribuição. E os agricultores, sim, esses sim tem que provar a idade mínima, que é homem, agricultor, homem, 60, mulher 55. O trabalhador urbano, o homem 65 e a mulher 60 anos. Esse sim. Para esses aí a regra não mudou. Tem que provar, tem que ter a idade mínima, que é 60 e 65 anos. Agora, para aqueles trabalhadores que são, como eu disse aqui anteriormente, que trabalham na rede pública, né? E trabalham na rede particular, aí sim, aí para eles não existe idade mínima, né? Porque esse trabalhador que tem 65 anos, 60 anos, que vai se aposentar, ele tem que comprovar os 15 anos, esse aí existe idade mínima, porque a Previdência Social não mexeu nesse tipo de contribuinte, porque se tivesse mexido, iria prejudicar muita gente, porque com certeza a Previdência Social iria exigir um mínimo de contribuição. Doutor Tonho, qual a avaliação que o senhor faz do sistema previdenciário brasileiro? Nós acompanhamos aí várias polêmicas, dizendo que estava defasado, que nos próximos anos enfrentariam algumas dificuldades. E qual a avaliação do senhor? Bom, é o seguinte, olha, o senador Paulo Paim, lá pelo Rio Grande do Sul, ele fez um estudo detalhado e provou no Senado Federal que não existe nada em relação à Previdência quebrar. Nada em relação à Previdência deixar de arrecadar. Não existe nada. Ele provou também que os salários das aposentadorias atuais estão defasados. E ele provou que pode acontecer, e a Previdência não teria prejuízo, um reajuste de até 35% em cada aposentadoria. Então, essa questão de divulgar que a Previdência está em dificuldade, que a Previdência vai quebrar, não existe isso. Não tem. O sistema previdenciário brasileiro, ele recebe muitas contribuições. Nós pagamos muito caro para receber uma aposentadoria de volta. O governo brasileiro tem um objetivo que é deixar todo mundo só amparado. Só todo mundo com aquele amparo ao idoso ou amparo social LOAS. Principalmente essas classes menos favorecidas. Eu até fico pensando isso, né? Que a Previdência Social brasileira, ela, diante dela excluir muito, o objetivo dela é que todos fiquem recebendo só o amparo ao idoso ou então um amparo social, que é aquele sistema LOAS que tem. Na minha opinião, no meu entendimento, é isso que vai levando o sistema previdenciário brasileiro, vai estar querendo de nós trabalhadores. Doutor Tonho, uma grande dúvida de uma telenauta que acompanha a nossa programação, ela recebe atualmente o auxílio-doença. E, por exemplo, quem recebe o auxílio-doença, o que ele tem que fazer para converter em uma aposentadoria? O auxílio-doença, ele poderá ser convertido à aposentadoria desde que a pessoa completa a idade. Para o trabalhador rural, é a idade de 60 anos. Quando ele completar 60 anos, se ele recebe um auxílio-doença, ele vai na agência do INSS e pede para converter em aposentadoria por invalidez. Para o trabalhador urbano, a idade é a mulher 60 e o homem 65. Se recebe um auxílio-doença, ao completar essa idade, se dirige ao posto do INSS e pede para converter. Não precisa de advogado, não precisa entrar na justiça. Administrativamente já é feito isso. É feito a convenção de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O mais correto é que procure o posto do INSS e peça para converter esse benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.